E vamos à primeira questão. Vou pegar aqui a... Explique. Bom, o que ficou para a gente corrigir na aula de hoje, então, foram as questões 21, 22, 23 e 24, que são questões sobre os sistemas de governo, né? E os sistemas de governo nós analisamos principalmente pela relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Ou seja, é a partir dessa relação entre executivo e legislativo que a gente identifica o sistema de governo. E existem 4 grandes sistemas de governo hoje espalhados, né, pelos estados nacionais, pelo mundo afora. Né? O sistema presidencial, que é uma criação norte-americana, né, e que se espalhou fortemente pela América, né, obviamente com influência dos Estados Unidos, né, é o mais simples dele, é o mais personalista, mas tem grandes variações com relação à eleição, né, os mecanismos eleitorais, eleição em um turno, 2 turnos, quando é que vai para o segundo turno. Então, você tem variações, especialmente nesse aspecto, né? E, obviamente, algumas normas, né, de engenharia constitucional na relação do presidente com o legislativo, e até mesmo com o judiciário, né? Quando faz parte daqueles mecanismos de freios e contrapesos. Nós vamos explicar daqui a pouquinho. O sistema parlamentar, que começa a ser construído há muito tempo na Inglaterra, e hoje é um sistema mais sofisticado, com mais detalhes e, portanto, há maiores variações, né? Nunca há um sistema parlamentar exatamente igual ao outro, né? E ele é marcado pela proximidade do legislativo com o executivo, ou seja, a possibilidade do executivo dissolver o legislativo e a possibilidade do legislativo derrubar o governo por maioria absoluta a qualquer tempo. O sistema semipresidencial, que é uma invenção francesa da Constituição de 1958 e que marca um governo bicéfalo. Então, ele é uma mistura do executivo e do presidencialismo e do parlamentarismo, né? Uma vez que o semipresidencialismo governam simultaneamente presidente e primeiro-ministro. E o sistema diretorial é um sistema que seria o mais sofisticado deles, né, pretensamente assim, com o maior potencial, né, democrático, onde você tem um superpoder legislativo e um executivo que é um órgão do poder legislativo, e o legislativo escolhido pelo povo, e, em geral, o executivo coletivo, as decisões são sempre coletivas, subordinados ao coletivo maior, que é o legislativo, né, o executivo escolhido pelo legislativo e subordinado à vontade do legislativo como um órgão do poder legislativo. Bom, então vamos lá. A primeira questão, né, explique as características principais do sistema presidencial e diferencie do sistema parlamentar. Bom, o sistema presidencial, a primeira característica dele é o acúmulo de funções na pessoa do presidente da República, né, que é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. No caso de um Estado federal, como o nosso, né, chefe da administração pública federal apenas, né? Lembrando, então, importantíssimo isso, o presidente não é chefe da administração pública dos Estados-membros, nem dos municípios. Quem manda na administração pública dos municípios, no executivo, é o prefeito, né? Quem manda no executivo do Estado é o governador, e a administração pública não se resume só no poder executivo. Claro que há toda uma administração, toda uma estrutura administrativa necessária para o funcionamento, né, do legislativo municipal, né? Então, onde é a Câmara, né, que manda nos seus servidores, e na administração do judiciário estadual e do legislativo estadual, onde cada um, então, você tem os servidores do judiciário, né, parte administrativa subordinada ao judiciário, tem os servidores do legislativo, né, subordinados ao legislativo, e os servidores à administração do executivo, que é a principal função do executivo é o governo e a administração, né, então, subordinados, no caso do Estado-membro, ao governador. E o mesmo na União, né? Então, o presidente da República, ele é chefe,
da administração pública federal, civil e militar, né? Então, assim como o governador é chefe da administração pública estadual, civil e militar, porque há as polícias militares, né, nos Estados-membros. Lembrando uma curiosidade aqui, importante, é que apenas 3 estados brasileiros têm um judiciário militar, uma justiça militar. É o estado de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Nos outros estados, as questões, os conflitos, crimes que ocorrem nas polícias militares é resolvido pelo judiciário comum, ou seja, pelo judiciário civil, né? Não tem uma justiça militar. E a explicação para a manutenção dessas justiças militares, né, que tendem à extinção com o tempo, assim como a própria existência de uma polícia militar, né, mas a criação de uma polícia ampla, né, que funcione de forma integrada com polícia científica, investigação e policiamento ostensivo, todo, né, civil, a exemplo das principais polícias do mundo, né? Então, a tendência é que isso desapareça, mas é porque tem toda uma tradição da Brigada Militar, lá do Sul, da Polícia Militar aqui, né, como herdeira da época do Império, né? Tiradentes, inclusive, era alferes, né? E que é o símbolo da Polícia Militar de Minas Gerais, e da Polícia Militar de São Paulo. Essas 3, então, mantêm ainda uma justiça militar para resolver os conflitos e crimes propriamente militares. Então, voltando aqui à questão, no sistema presidencial, e no Brasil a gente tem o presidencialismo na União, nos estados e no município, como ocorre também nos Estados Unidos. Lá o sistema presidencial é na União, nos estados e municípios. Tem outros países que são mais criativos com relação a isso e deixam mais autonomia para os estados, o que seria o ideal, né? Ou seja, que o Estado pudesse escolher o seu próprio sistema de governo na sua Constituição. Aí nós teríamos estados que adotariam o sistema parlamentar, outros estados adotariam o presidencialismo, outros estados poderiam adotar o sistema diretorial. É a mesma coisa do município. Se o município pode se autoconstituir, né, isso deveria ser também uma competência, uma possibilidade do município decidir seu próprio sistema de governo. Mas, entretanto, no Brasil, a gente tem um sistema federal, como eu disse, bastante centralizado, né, e pouco criativo nesse aspecto, onde, então, todo mundo é presidencial. Todos os municípios, todos os Estados-membros, né, e na União também adota o sistema presidencial. E aí, então, a primeira característica é justamente esse acúmulo de funções na figura do presidente da República, coisa que não acontece, por exemplo, no parlamentarismo. No parlamentarismo, há um chefe de Estado, que pode ser um rei, uma rainha, um príncipe, um arquiduque, né? um grão-duque, né? Você tem grão-ducados, né? Tem, como Liechtenstein. Né? Nesse caso, então, é o único sistema de governo que se compatibiliza com a monarquia. Né? Então, você tem monarquias parlamentares. Lembrando que a gente fez a diferença entre monarquia parlamentar, monarquia absolutista, onde não há limite, não há separação vertical e horizontal de poderes, monarquia constitucional, exemplo, Marrocos, o Brasil na Constituição de 1824, onde o rei governa ao lado de um parlamento e com limites numa Constituição. Então, já não é mais uma monarquia absolutista, mas não é ainda uma monarquia parlamentar. E são as monarquias europeias, onde o rei não governa mais, mas detém muitos poderes constitucionais, costuma ser chefe das Forças Armadas, etc. Além de ter essa função de representação dos valores nacionais, históricos para o público interno e de representação das relações internacionais. Então, no parlamentarismo há uma separação, pelo menos entre o chefe de Estado e o chefe de governo. E, às vezes, em alguns casos, também como a chefia da administração pública, como acontece na Itália, como acontece na Suécia, que é o ideal. Né? Quanto mais o poder for dividido, melhor, né? Mais democrático. Quanto menos personalista, melhor. Né? Mas, e a preocupação grande no sistema parlamentar é justamente não misturar essa ideia de um chefe de Estado que exerce essa função simbólica, importante para muitas culturas ainda, né? Que representa a história nacional, os valores nacionais. Então, é um cara que é um símbolo. Logo, esse cara que é um símbolo nacional, ele não deve ter poder efetivo de governo.
né? Porque você personaliza demais o governo. Então, ele é um símbolo como chefe de Estado, é um símbolo nacional. Na Itália, por exemplo, o presidente da República é um símbolo nacional. É um cara que tem que ter mais de 50 anos de idade. Em geral, reparem só, os presidentes italianos, né, têm mais de 60, 70, às vezes 80 anos de idade. Né, que são pessoas acima de qualquer suspeita, são pessoas responsáveis, são pessoas que têm uma história política séria e que ali, então, representam os valores nacionais, né, símbolo nacional, e exercem ainda uma função, né, de diálogo, de moderação, né, como o caso, e de representação nacional, né, como o caso do presidente da República da Itália, né, ou como o caso da rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, o rei da Suécia, né, e assim por diante, né, que são pagos como símbolos nacionais. Bom, a segunda característica, né, no sistema presidencial é que no sistema presidencial há mandatos fixos. Ou seja, uma vez escolhido o presidente da República, ele vai chegar, aquele governo vai chegar até o final. A única possibilidade de afastar o presidente da República, né, seria a caracterização de um crime de responsabilidade, onde então aí quem vai julgar é o Senado Federal, presidido na ocasião desse julgamento pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aí dois casos no Brasil, né? O caso do Collor, né, e o caso da presidenta Dilma. O que é muito importante, né, e muitos estudos foram publicados, hoje disponíveis, são inúmeros livros, mais de 600 artigos. Né, o FMG, eu tive a oportunidade de ser professor de um curso de um módulo, mestrado e doutorado na UFMG, criado na UFMG, com mais de 30 professores, analisando o golpe de Estado no Brasil contra a presidenta Dilma. Por que foi golpe de Estado? Porque você não pode tirar um presidente, uma presidenta, por motivações meramente políticas. Tem que caracterizar crime. Né? Então, você tem aí algo excepcional, que é uma invenção norte-americana, que é o impeachment, né, ou crime de responsabilidade, mas tem que ser feita a denúncia na Câmara de Deputados, os deputados vão deliberar, vão votar, e aí por 2/3 dos deputados, eles aceitam a denúncia contra o presidente, a presidenta, e aí então o Senado vira uma corte, e os senadores são juízes, e que vão decidir por 2/3 o impeachment ou não, a cassação ou não, né, do presidente, da presidenta, desde que haja crime de responsabilidade. Né? E é justamente para assegurar o processo, né, jurídico, de ampla defesa, feitura de provas, etc., que nessa ocasião vai ser o Senado presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, havendo crime e provas, os deputados votam de acordo com as provas. Né? E o que aconteceu no caso Dilma, né, que é chamado de golpe de Estado, com o que eu concordo plenamente, é que não houve provas e depois ficou super caracterizado que não havia prova, não houve crime de responsabilidade, né, nenhum. Portanto, você teve um governo legitimamente eleito, afastado, sem crime de responsabilidade. Isso não pode no sistema presidencial, isso pode no sistema parlamentar. O parlamentarismo pode se afastar o governo a qualquer tempo, por maioria absoluta dos deputados. Né? Então, essa é a regra do jogo no sistema parlamentar. E daí o sistema parlamentar evita crises políticas. Né? Nesse sentido, também, o sistema parlamentar ele é muito bom, muito democrático, porque não está gostando do governo, reúne a maioria de deputados, dá o mínimo 50% mais um, e afasta o governo. Né? E os deputados que afastaram o governo podem escolher um novo governo. Só que no sistema parlamentar tem um mecanismo que o sistema presidencial não tem. E daí por que não pode afastar, né, o chefe de governo por maioria absoluta, ou no caso 2/3, que é muito mais que a maioria absoluta, né, no caso brasileiro, né, no caso norte-americano também, nos sistemas presidenciais, né, é que, em contrapartida, o presidente pode dissolver o parlamento e deixar o povo decidir. Então, o presidente vai falar, olha, vocês estão querendo me afastar e tudo, antes de instaurado o processo, né, de uma moção de censura para derrubar o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento e convocar eleições gerais. E o povo vai decidir, eu quero que o primeiro-ministro continue, então vota
no partido, nos partidos que apoiam o primeiro-ministro. Eu não quero que o primeiro-ministro continue no voto dos outros partidos, e aí o primeiro-ministro não consegue a maioria popular. Tá? Então, o que marca o sistema parlamentar são esses dois mecanismos, a possibilidade de dissolução do parlamento, né, pelo governo, pelo primeiro-ministro, que é o chefe do governo, né, e a possibilidade, a qualquer tempo, por maioria absoluta, por razões políticas, não é necessário caracterizar crime, nada disso, por razões políticas, a maioria absoluta que apoia o governo resolve não apoiar mais. Fala, não estamos gostando desse governo, tira esse governo. Né? E aí, então, é a essência do sistema parlamentar. Você tem críticas e defesas dos dois. Quem defende e gosta do presidencialismo, o presidencialismo defende que o sistema presidencial é um sistema mais estável do ponto de vista, o governo é estável. Então, dá tempo do governo implementar suas políticas, né, e ver que o povo possa julgar os resultados positivos ou negativos dessas políticas. Né? Muitas políticas públicas dependem de tempo para apresentar resultados. Hoje em dia, cada vez menos, né, principalmente a dinamicidade do mundo e da economia, né, os resultados são muito rápidos, mas esse é um argumento, né, principalmente em políticas educacionais, né, onde o resultado positivo ou negativo dessas políticas vem com um certo tempo. Né? Já no campo da saúde, não. Né? Vem imediatamente, é imediatamente visível, investimento ou não em saúde pública. Bom, mas o argumento dos presidencialistas é que isso, o sistema presidencial, ao impedir o afastamento do governo, permite que o governo tenha estabilidade para governar e implementar suas políticas públicas. Né? Agora, os parlamentaristas já criticam, né, esse sistema, falando, olha, o problema todo é que se o governo for muito ruim, se o governo estiver indo muito mal, não tem como a gente afastar o governo. E aí, então, o país afunda junto com o governo, o que pode gerar crises políticas, instabilidades, ameaças de golpes, né, tensão política, e isso só vai afundando o país, só vai afundando a economia, só vai afundando as políticas públicas de saúde, educação e etc. Então, os parlamentaristas defendem, não, o parlamentarismo evita isso. Se o governo é bom, continua. Você vê aí, por exemplo, exemplos de sistemas, governos parlamentares na Europa, Angela Merkel, Angela Merkel deve estar uns 14 anos, né, no poder, depois vocês conferem isso. O Felipe Gonçalves, o socialista na Espanha, ficou 14 anos. O Andrés Papandreou, que era um socialista na Grécia, ficou 16 anos. Né? O Helmut Kohl, um democrata cristão, né, na Alemanha, também ficou 16 anos. Então, você tem governos, não quer dizer necessariamente que os governos são instáveis, né, no sistema parlamentar. São governos bastante estáveis. Olha só, o cara ficou 16 anos no poder, né? Mais de 10 anos no poder, a Angela Merkel. Só que ela é permanentemente julgada pelo povo e pelo parlamento. Então, está indo bem? Continua. O povo dá mais maioria parlamentar para ele. Né? O parlamento não perturba, deixa governar. Está indo mal. O povo pressiona o parlamento derruba o governo e o próprio parlamento escolhe um outro governo. Então, nesse sentido, o sistema parlamentar ele pode gerar, né, maior estabilidade política, né, e estabilidade dos governos, inclusive, mas permitindo que o povo e o parlamento permanentemente possam julgar esse governo e afastar imediatamente o governo que está ruim. E manter o que está bom, que também é outra coisa óbvia. Olha, se está bom, para que mudar? Né? Se está ruim, muda. Acho que a possibilidade de mudar a qualquer tempo nos dá a tranquilidade justamente de falar, olha, tá bom, continua. A Angela Merkel fica aí 16 anos, né? Ela fica 20 anos, se quiser, tá bom, mas vai. Ah, ficou ruim, tira na hora. Né? Obviamente que aqui eu estou colocando alguns aspectos que a gente tem que inserir dentro de contextos históricos, políticos, culturais e etc., de cada realidade. E um outro aspecto importante, para que o sistema parlamentar funcione bem, é necessário que existam partidos políticos fortes, ideológicos, programáticos, coerentes, né, que votem no parlamento segundo a sua ideologia, segundo o programa, né, segundo o que acredita, os seus valores, princípios presentes no estatuto do partido político. É necessário coerência política, né, e não essa coisa da política que representa interesses pessoais,
momentos, ódios, raivas pessoais, perseguições, etc., aí não vai funcionar nenhum sistema político. Não é só o parlamentarismo que vai funcionar. Então, o parlamentarismo, né, um outro aspecto, o parlamentarismo, o ideal no sistema parlamentar é um sistema pluripartidário, né, mas com partidos políticos, como eu disse, ideológicos, programáticos, coerentes, fidelidade partidária, onde os acordos que constituem as maiorias para escolher o primeiro-ministro sejam acordos programáticos, em torno de políticas públicas, de programas de governo, né? E não outros interesses que não o interesse público, né? Então, o sistema ideal, no sistema parlamentar, o ideal é um pluripartidarismo, onde você tem vários partidos políticos que contemplem o leque ideológico, político ideológico que exista naquele momento histórico, naquele país, naquela cultura, né, e que geralmente vai, então, desde um partido conservador de direita, passando por um partido liberal de direita ou centro-direita, né, passando por alguns partidos centristas, pela centro-esquerda social-democrata, né, ou social-cristão, ou a centro-direita democrata-cristão, né, ou centro, né, uma esquerda socialista democrática, até chegando aos partidos comunistas democráticos, né, o eurocomunismo, o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francês, né, o Der Linke na Alemanha, e etc. Então, você vai em um leque democrático, né, que vai desde a direita à esquerda, incluindo os radicais, ou seja, excluindo aqueles que não querem democracia, aí não pode fazer parte desse jogo. Na Europa, é expressamente proibido, ontem a gente comentou isso, né? Os partidos fascistas e os partidos nazistas. Né? Só que, infelizmente, né, esses partidos se constituem com outros nomes, né? O parlamento sabe, o governo sabe, a polícia sabe, e muitas vezes fazem vistas grossas, né? Aos fascistas, aos nazistas, até mesmo porque tem muita gente, né, infiltrada, né, a gente comentou isso ontem também, né, na nossa aula anterior, né, infiltrada nas polícias, nos serviços secretos, que são, né, simpatizantes do nazismo, do fascismo. Né, tem umas séries muito interessantes no Netflix, depois vocês procurem, principalmente séries alemãs, que discutem essas questões. A presença de nazistas na polícia da Alemanha, no serviço secreto da Alemanha, da Itália, né, de fascistas. E isso acontecendo no resto do mundo, infelizmente até aqui no Brasil, a presença de fascistas infiltrados, né, em órgãos públicos, na polícia e etc. O que, obviamente, né, um sujeito um fascista, um nazista, é um cara fora da lei. Né, ele defende a violência, né, o racismo, a homofobia, o machismo, essas coisas horrorosas, né, e que, então, não pode ser algo dentro da lei. Mas é uma luta permanente, principalmente hoje, né, entre a democracia e o crescimento do ódio, né, que se infiltra, infelizmente, em alguns sistemas, em alguns órgãos, na administração pública, né, no judiciário, no legislativo, e aí, então, né, torna essa luta uma luta importante de ser vencida pela democracia contra o ódio. Bom, e depois, então, nós vimos, né, as diferenças, né, do sistema presidencial e o sistema parlamentar. A terceira diferença gente, se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando aí, né, a terceira diferença é com relação à separação de poderes. No sistema presidencial, né, há uma busca de uma plena separação de poderes, o que não significa que os poderes são soberanos. Os poderes não são soberanos. O executivo não é soberano. Soberano é o povo que escolhe a Assembleia Nacional Constituinte, que faz a Constituição, expressão da soberania, e todo mundo, a partir daí, todos os poderes constituídos pelo poder constituinte originário devem obediência à Constituição, expressão da soberania popular. Essa é a ideia. O executivo não é soberano. E soberano é o Estado federal, que representa a vontade popular. Então, o legislativo não é soberano, né? O judiciário não é soberano. E você tem um órgão guardião da soberania, que é o Supremo Tribunal Federal, que faz o controle da constitucionalidade, que diz a última palavra, né, sobre a Constituição. Aí você tem um órgão de soberania, que é o STF. Né? E os outros poderes devem obediência à Constituição e, logo, às decisões constitucionais e à interpretação constitucional do STF. Importante lembrar isso também no atual momento brasileiro,
Muita gente esqueceu disso. O STF é o guardião da Constituição. É quem diz, finalmente, ou seja, por último, quem dá a última palavra sobre o que é a Constituição, né? Então, e obviamente o STF está preso à própria Constituição. Ele não pode ir contra a Constituição, contra a letra da Constituição. Não pode fazer uma interpretação que ignore a Constituição. Aí o STF está completamente errado. E você tem mecanismos de freios e contrapesos, que é típico do sistema presidencial, que é justamente como que os poderes se controlam. Então, como que a ideia da separação de poderes, de equilíbrio entre os poderes, né, no sistema presidencial, ela é buscada pelo esses mecanismos de freios e contrapesos, ou seja, significa, então, que o executivo controla o legislativo e o judiciário controla o executivo e o legislativo, e assim por diante, né? Ficou faltando. O legislativo controla o judiciário e o executivo com mecanismos. Isso é uma engenharia constitucional. Então, você tem pequenos mecanismos. Você quer um exemplo? O caso do STF, por exemplo. A órgão de cúpula do judiciário, né, guardião da Constituição, mas os membros do STF são escolhidos pelo Poder Executivo, com a aprovação do Poder Legislativo, né? Então, quem escolhe os membros do STF são os presidentas da República, né, com a aprovação dos senadores e das senadoras. Então, aí você tem os outros dois poderes, né, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e o mais importante deles, porque é aquele que controla, né, que diz a Constituição em última instância. Agora, no final de tudo, além de tudo, está o povo, né, que é quem elege, que é quem controla, né, quem é o titular da soberania. Isso é uma democracia, né? Bom, gente, e aí tem muita discussão, né, a respeito da democracia, dos mecanismos de manipulação da opinião pública, fake news, algoritmos, né, imprensa concentrada, mentiras, etc., né, acesso à educação, à formação, à informação livre, né, tudo isso que são aspectos essenciais para você ter uma população bem informada, participativa, organizada e que seja efetivamente fiscal, né, de todo esse jogo político, democrático, constitucional, né? E aí, então, são riquíssimos debates, né, que a gente tem daí em diante. Bom, já no sistema parlamentar, essa plena separação de poderes, né, ela não existe, porque existe uma interseção ali entre executivo e legislativo, que é justamente marcada pela possibilidade do legislativo intervir no normal funcionamento do executivo, né, derrubando o governo por maioria absoluta, né? Olha que interessante, no parlamentarismo é legítimo derrubar o governo. Você pode sair à rua e falar, vamos derrubar o governo hoje. Aí você vai lá, pressiona os deputados, por maioria absoluta, podem derrubar o governo e escolhem imediatamente um outro governo, né? E, ao contrário, o governo pode dissolver o parlamento, né? Então, o povo pode chegar e falar, olha, nós não queremos esse parlamento, está muito ruim, atrapalhando o governo, derruba esse parlamento, dissolve o parlamento. E aí, então, 30 dias depois, em geral, isso, obviamente isso varia de país para país, né, a eleições para escolher o novo parlamento. E dependendo do resultado dessas eleições do novo parlamento, o primeiro-ministro continua ou não. Se ele perder as eleições, o partido dele perder as eleições, ele cai. Tá? Bom, tá claro aí as três diferenças. Depois, a questão 22 explica o funcionamento do sistema parlamentar. Bom, já expliquei, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, né, na verdade, ao fazer a diferenciação entre o sistema presidencial e parlamentar, a gente já viu como é que funciona o sistema parlamentar, né? O fiscal é o povo, né? O povo escolhe os deputados escolhem o governo por maioria absoluta, e esses mesmos deputados que escolheram o governo por maioria absoluta podem derrubar o governo também por maioria absoluta. Em geral, há sempre exceções, porque, como eu disse, não é um sistema parlamentar exatamente igual a outros, mas, em geral, é possível que na Itália, por exemplo, o Senado participe da escolha do primeiro-ministro. E aí, quando o Senado participa da escolha do primeiro-ministro, junto com os deputados, né, o Senado também pode, junto com os deputados, derrubar o primeiro-ministro. Mas a regra, o que a gente encontra na esmagadora maioria dos sistemas parlamentares, é que só os deputados escolhem o primeiro-ministro e só os deputados podem derrubar o primeiro-ministro.
O Senado aparece como uma casa conservadora, como uma casa de representação territorial das regiões ou dos Estados-membros, quando é um sistema federal. Então, por exemplo, na França. A França tem Senado. Os senadores representam as regiões francesas, é uma representação territorial, é uma casa de caráter mais conservador, etc. Né? Agora, quem participa da escolha e da derrubada do primeiro-ministro são os deputados apenas. Né? Nós vamos discutir o caso francês, que eu citei o caso francês, que é um caso semipresidencial. Então, é uma mistura do parlamentarismo com o presidencialismo. Vamos ver daqui a pouquinho, então. Mas isso vai acontecer na Alemanha, então, né, por exemplo. Né, o presidente é escolhido pelo parlamento de forma indireta, o presidente é chefe de Estado. Né, existem os senadores que representam os Estados-membros, mas quem escolhe o primeiro-ministro e quem derruba o primeiro-ministro são os deputados federais. Né? A Alemanha é uma federação, lembrem-se disso. Né? Então, essencialmente, esse o mecanismo. Se o povo está insatisfeito, pressiona o parlamento derruba o governo e escolhe outro governo. Se o povo está feliz com o governo, insatisfeito com o parlamento, acha que o parlamento está atrapalhando o governo, né, pode, então, o primeiro-ministro dissolver o parlamento. Óbvio que o primeiro-ministro só vai dissolver o parlamento se ele tiver apoio popular para isso. Se não tiver apoio popular para isso, não vai dissolver, porque ele vai perder a eleição e vai deixar de ser primeiro-ministro. Tá? Então, é todo um jogo político. Não há, em geral, limites constitucionais à possibilidade de dissolução do parlamento ou do parlamento derrubar o governo. Isso pode ser feito a qualquer tempo. Em alguns lugares há limites temporais, não pode afastar o governo nos 3 primeiros meses ou nos 6 primeiros meses, não tem limite temporal. Se já dissolveu o parlamento num ano, não pode dissolver de novo no mesmo ano. Isso varia de Constituição para Constituição. Há alguns limites temporais. Mas é uma decisão essencialmente política. Não precisa caracterizar crime, diferente do sistema presidencial. Bom, depois, explica o funcionamento do sistema semipresidencial. O semipresidencialismo, então, é uma mistura do presidencialismo com o parlamentarismo. E surgiu a partir de uma necessidade histórica na França. Né? Por quê? A França, pós-Segunda Guerra Mundial, a França foi ocupada, né? Sofreu bombardeios, a França se dividiu. Teve a França de Vichy, que era uma França fascista, que foi governada pelo Marechal Pétain, que foi um herói da Primeira Guerra Mundial, mas já muito velhinho agora, assume o governo de uma França fascista, pró-Hitler. Olha só que loucura, né? E o Pétain, então, era um fascista, né? E que fez um acordo com Hitler para que a França tivesse ou guardasse alguma coisa de soberania em parte do seu território, transferindo a capital para Vichy, né? Que é uma região de águas, né, termais, onde vai pessoas mais idosas, né? Para curar, e aí faz a brincadeira, vai o marechal velhinho, né, caduco, fascista, né, governar uma França fascista que apoia Hitler, né, e o restante da França, em Paris, né, ocupada pelos nazistas, com governo de ocupação. Termina a Segunda Guerra Mundial, tem episódios tristíssimos, né, que é importante a gente lembrar hoje em dia. Né? Por exemplo, o exército francês, olha que interessante isso. A França ela construiu uma linha de defesa que chamava Ligne Maginot. Linha Maginot. Separado, né? Imaginou. Linha Maginot. Que era na fronteira com a Alemanha, a França com a Alemanha. Era uma linha onde no subterrâneo se tinha espaços subterrâneos, né, enormes, que passavam tropas, tanques, né, caminhões, tudo subterrâneo. Né? E ali, então, você tinha casas-matas, né, aquelas fechadas, onde a França tinha se preparado para uma invasão alemã. E coloca lá boa parte do exército francês na linha Maginot. Olha, o que os alemães fizeram? Né? Isso foi o maior vexame militar da história, né, que se tem notícia, né, e da história francesa, né, que tem uma história militar aí, com Napoleão, Império Francês, etc. Tem muito orgulho disso. E ele foi um vexame por quê? O que os alemães fizeram? Os franceses construíram essa linha ali na fronteira com a Alemanha, o exército alemão deu a volta. Fez alguns pequenos ataques ali para enganar, para os franceses acharem que eles estavam vindo por ali mesmo. Eles deram a volta, invadiram a Bélgica e entraram
pelo norte, pela floresta das Ardennes, né, chegando rapidamente a Paris. E invadiu Paris, o exército estava de costas para Paris. Vexame. Ali tinha, nas Ardenas, tinha um pouco do exército inglês e do exército francês esperando, podia chegar algum alemão, mas eles não esperavam que chegasse de forma tão rápida, né, e com os blindados. Né? Só que os alemães desenvolveram blindados, né, curtos, rápidos, né, que podiam passar no meio das florestas. Eu falava, os blindados não vão passar pelas florestas. Eles adaptaram blindados e os soldados alemães, depois técnica que foi técnica horrorosa, né, mas que foi desenvolvida também por vários outros exércitos, o exército americano, ele só combate drogado. O exército alemão utilizava metanfetamina, né, que mantém a pessoa a 1.000 por hora e não deixa dormir. Então, você cria toda uma estrutura de abastecimento das tropas, né, e os caras pilotando aquele negócio, marchando 3 dias sem dormir. E chega assim a 1.000 por hora, né, com aquela droga pesada, que obviamente faz muito mal à saúde, mas também não estava nem aí, né? Vai, mata, vocês vão chegar aí a 1.000 por hora, tudo drogado, mata, morre e chega e invade Paris. Né? E aí, então, a França vai ter sua capital ocupada. E aí tem um dado interessante, que aquele exército francês que estava ali, parte deles e parte do que estava nas Ardennes fogem para a Inglaterra, junto com os ingleses. Né? Tem até um filme recente, que ganhou o Oscar, que mostra isso. Né? Eles vão, então, para a costa e fogem com navios, né, para a Inglaterra. Assim como muitos outros exércitos que foram derrotados rapidamente pelos nazistas, pelo Hitler, né, como Polônia, Tchecoslováquia, né, eles fogem para a Inglaterra, e lá na Inglaterra eles ganham um uniforme, né, e vão lutar ao lado dos ingleses contra os nazistas. Né? Mas aí vão primeiro para a Inglaterra. Você tem histórias, tem um filme recente muito bom sobre os pilotos poloneses, né, tchecos, que derrotados, né, por Hitler, fogem para a Inglaterra, lá eles recebem um uniforme, um avião inglês, né, e vão lutar na defesa da Inglaterra contra os nazistas ao lado dos ingleses. E aí muitos franceses foram para a Inglaterra, só que muitos franceses permaneceram na França. E muitos franceses aderiram à França fascista e não lutaram contra o nazismo. Né? Fascismo e nazismo são primos do mal. Né? Então, isso gerou uma divisão interna muito grande. Além disso, então, quem vai lutar pela França, para libertar a França? Né? Os aliados, ingleses, os franceses que foram para a França, os poloneses, tchecos, muitos africanos das colônias francesas, muitos argelinos, árabes das colônias francesas. Os árabes, né? Os africanos, né? Senegaleses, né? Argelinos, marroquinos, né? E aí, assim por diante, né, das colônias francesas, vão botar um uniforme com a bandeira da França aqui e vão lutar contra a ocupação nazista na França. Né, e vão estar lá, né, na liberação de Paris. Na liberação de Paris estão lá, né, o exército francês era constituído por negros, por árabes. Né, e aí, o que acontece de terrível, gente? Logo depois da liberação de francês, no dia seguinte, né, os franceses começaram a falar: olha, hora de vocês voltarem para a África, voltem para as colônias. Horrível, né? E aí, então, começam as guerras coloniais. A guerra na Argélia, guerra no Vietnã, né, na Indochina, que era a colônia francesa, o Laos, Camboja, Vietnã, né, Argélia, Chad, Marrocos, Costa do Marfim. Marrocos tinha parte espanhola, parte francesa, Costa do Marfim, Senegal, né, enfim. Começam as guerras coloniais, começam a independência dos países da Ásia e na África, que eram colônias inglesas, colônias francesas, portuguesas e espanholas. E essas guerras vão aí, década de 1940, assim, pós-Segunda Guerra, né? 46 em diante, década de 50, 60, vai até a década de 70, essas guerras coloniais. E a França mal termina a guerra, né? Começa a guerra, continua a guerra no Vietnã, né?
a guerra pela independência do Vietnã, depois as tropas francesas saem e são substituídas pelas tropas norte-americanas, colonizadoras, e os Estados Unidos vai perder a guerra, né, no início da década de 1970, com aquela retirada vexamosa das tropas americanas, né, e aí também tem muita coisa interessante sobre isso, mas senão a gente vai virar aula de história e a gente se esquece do direito aqui, já viajei na maionese, vocês estão vendo, né? Mas assim, isso tudo para quê? A França termina a guerra, ela vai fazer uma nova Constituição, né? Uma França que estava divididíssima, né? Você imagina, meia França fascista, meia França que lutou na resistência, muitos franceses morreram na resistência civil, foram civis franceses em Paris, em várias outras cidades, que atacavam o exército alemão, né? Essa é a história da resistência francesa, uma resistência civil. Muitos militares aderiram à resistência, alguns, né? Outros aderiram ao fascismo, e outros fugiram para a Inglaterra. A resistência francesa foram dos civis franceses lá, né? Uma história, né, de muita luta, de resistência para liberar Paris, liberar a França do jugo nazista. E essa França dividida vai fazer uma Constituição parlamentar. Só que era uma Constituição parlamentar multipartidária. E o sistema parlamentar não vai funcionar direito com o multipartidarismo. O ideal é o pluripartidarismo. Qual que é a diferença? Pluripartidarismo, você tem vários partidos políticos, mas são ideológicos, pragmáticos, e há um limite. O ideal é entre 5 a 10 partidos políticos. O ideal pode ter um pouco mais, né, ou um pouco menos, mas o ideal é isso, de 5 a 10. Não é matemática, tá? Já no sistema multipartidário, você tem 30, 40, você tem um monte de partido político, que faz com que o governo seja frágil, né? E é fácil de imaginar isso. Você pega uma aliança programática, onde há de 5 a 10 partidos políticos, você pega uma aliança de 3 partidos políticos que sustentam o governo. Então, é uma aliança de 3 partidos de direita, ou uma aliança de 3 partidos de esquerda, ou uma aliança de centro-direita ou centro-esquerda. Mas são alianças coerentes, né? E, portanto, sólidas e programáticas. Num sistema multipartidário, o Brasil, por exemplo, tem 30, às vezes parte de 30, às vezes um pouco menos, um pouco mais, né? A Holanda tem mais ainda. O sistema, né, o sistema tende à instabilidade, claro. E no lugar de uma aliança programática de 3 partidos, você tem uma aliança de 10, 12, 14 partidos políticos, como acontece aqui no Brasil. Aí não há governo que resista, a gente chama isso de governo Frankenstein, né? Um braço de esquerda dá, até que faz sentido. Um braço é de esquerda, o outro é de direita. O ministro da Saúde é de esquerda, o ministro da Educação de direita, o ministro das Comunicações de centro, o ministro... E aí é um caos, o governo é um caos, é uma bagunça, né? E isso atrapalha muito o governo. Então, e no parlamentarismo, essas alianças, né, com 14 partidos políticos, 10, 16, elas se desfazem, porque gera briga o tempo todo. Então, cai governo o tempo todo. O que aconteceu na França nessa época? De 1946 a 1958, em 12 anos, a França teve 16 governos. Isso mostra uma instabilidade, e uma instabilidade imensa, justamente no momento onde o país estava fraturado, machucado, acabou de sair da guerra, dividido, as pessoas se olhavam com estranhamento, né? Quem traiu, quem não traiu, quem é traidor, quem é resistente, quem lutou contra o nazismo, quem apoiou o nazismo, muita coisa horrorosa acontece aí, né? E ainda tem as guerras das colônias, e a Guerra da Argélia, né? Que é uma guerra, muitos franceses já consideravam a Argélia como território francês, como a Guiana, os franceses consideram até hoje território francês. Guiana é França aqui. O Brasil faz fronteira com a França, né? Nós podemos ir para a União Europeia aqui na Guiana Francesa. A França não considera a Guiana como sendo colônia. As colônias foram denunciadas e terminam na década de 1970, né? Com a ONU promovendo e atestando o processo de descolonização. Só que aí o que acontece? Muitas colônias continuam mudando de nome. Mudou o nome e resolveu. Então a Guiana deixou de ser colônia, virou territoire d'outre-mer, ou seja, território do ultramar, território francês. É claro que é colônia, né? Só que deixou de ser chamado colônia. Jânio Quadros, sim, tinha. Sabe que é meu primo, né? Distante, distante. Mas é a mesma família. Jânio Quadros, ele tinha um plano, sim. Né? Eu lembro, fizeram até muita brincadeira, muita... Os caras, o Jânio Quadros era meio doidão. Imagina criar caso com
Bom, a França. E tinha, eram 3 Guianas, né, se você recorda. Tinha a Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. A Guiana Inglesa virou Guiana, Estado independente. A Guiana Holandesa virou Suriname, também Estado independente. A Guiana Francesa continua território francês. Bom, então, nesse caso, então, a França, nesse período conturbado, tinha governos frágeis que não dava conta de resolver o problema. É por esse motivo, então, que eles criam, em 1958, ainda durante a Constituição Parlamentar de 46, o sistema semipresidencial, que era o quê? O parlamento francês escolheu para presidente da República o Charles de Gaulle, um general herói da Segunda Guerra Mundial. Herói, assim, eu acho que efetivamente a história francesa tem grandes heróis, né, da liberdade. Não sei se é bem o caso do Charles de Gaulle, porque o Charles de Gaulle ele fugiu para Londres. Ele ficava de Londres falando no rádio, incentivando a resistência, né, de longe. Né? Então, mas enfim, Charles de Gaulle é uma figura histórica importante para a França, né, e escolheram ele, esse general, para chefe de Estado. Só que ele não tinha governo, ele não podia governar. E o de Gaulle, então, pede ao parlamento, que apoiava o de Gaulle, escolheu o de Gaulle como presidente, de forma indireta no sistema parlamentar. Ele falou: olha, eu preciso ter poderes para tentar resolver o problema que a França está vivendo. E aí, então, o parlamento francês, apoiando de Gaulle, ainda faz uma emenda à Constituição de 46, concedendo poderes executivos de governo ao presidente da República, ao lado do primeiro-ministro. Então, você tem aí o início do governo bicéfalo. Isso que era provisório na Constituição de 46, por essa emenda à Constituição de 46 em 1958, se transforma numa nova Constituição de 58. Não que era provisório, ficou definitivo. E aí é muito interessante a gente também refletir sobre isso, gente, né? Porque os militares, né, eles têm formação para fazer a guerra. Essa é a formação militar. Né? Um médico tem uma formação para curar, né? Um advogado tem uma formação para defender direitos, né? Defender a ordem jurídica. Um químico tem formação para fazer, um farmacêutico tem formação para fazer remédios, né? E assim por diante. Cada um tem uma formação para uma finalidade. Né? A ideia de uma democracia é que todas as pessoas possam participar do processo político, seja qual for a sua formação. Então, aqui não estou falando, obviamente, que os militares não possam participar da política, se candidatar, etc. Podem. Né? Mas há uma tendência clara, pela própria característica da sua formação pessoal, né? São anos de formação e anos de vivência, que é uma formação autoritária. Ou seja, o militar ele aprende a mandar. Né? Alguns aprendem a obedecer, outros aprendem a obedecer e a mandar. E o cara que vira general só manda, aprende a mandar. Né? E é uma estrutura autoritária, não tem nada de democracia. Não pode ter. Na França, eles tentaram, né, em 1871, na Comuna de Paris, formar um exército democrático, tinha eleição. E aí, enquanto eles votavam, o exército regular francês, que estava em Versalhes, invadiu Paris e matou todo mundo. Porque o exército, né, as forças armadas, não podem ser democráticos. Né? O cara tem que mandar e o cara tem que obedecer sem questionar, sem pensar. Então, essa formação gera uma personalidade adequada para as Forças Armadas, mas às vezes inadequada para outras funções, porque gera uma personalidade autoritária. Claro. Bom, é só essa reflexão, assim, não precisa concordar, pode discordar, etc., à vontade, aliás, devem, né? Viva a liberdade de pensamento, etc. Mas o de Gaulle tinha essa formação, e o de Gaulle chegou e falou: não, eu quero esse poder aqui, não vou ficar aqui se eu não tiver poder de mando para resolver os problemas da França. Né? E então a Constituição de 46 ela é substituída por uma Constituição de 58, que não foi uma Constituição feita por uma Assembleia eleita, foi uma Constituição feita por técnicos, né, para agradar ali o de Gaulle, coloca o poder na mão do de Gaulle, ao lado do primeiro-ministro, né, e ele tinha sido eleito indiretamente pelo parlamento francês. E então começa a Quinta República, a Constituição de 58 está em vigor até hoje, só que ela já sofreu emendas que democratizaram muito essa Constituição. Né? Mas você tem ainda hoje na França um poder executivo muito forte. O executivo francês é um dos executivos mais fortes assim, dentro dos sistemas de governo democráticos, ele é um dos executivos mais fortes. Você tem uma ideia, assim, o presidente da França, ele faz decretos com força de lei.
presidente da França escolhe... Bom, isso aqui também acontece, né? Mas você tem a administração pública francesa, ela faz normas administrativas com força de lei. Existem tribunais administrativos que decidem em última instância, que depois não pode ser levado até o judiciário, né? O Conselho Constitucional francês é um órgão administrativo, não um órgão judicial, né? Não é judiciário. Então, é um poder muito forte. O presidente da República tem muita força no sistema semipresidencial. Para vocês terem uma ideia, como exemplo, né, outros sistemas semipresidenciais que se inspiram no sistema francês e que hoje estão aí é a Rússia, né, com Vladimir Putin, que é muito forte, né, tem um primeiro-ministro, mas ele revezava, né, com Medvedev o governo. De vez em quando, Medvedev assumia, era primeiro-ministro e o Putin presidente, depois eles trocavam, até que agora o Medvedev se afastou, né, brigou com o Putin escolheu um cara que faz o que ele quer. Né? E o outro sistema semipresidencial, também inspirado, né, no sistema francês, no sistema venezuelano, né, no governo Chaves, e hoje com o governo Maduro também, um executivo muito forte, à semelhança do executivo francês. Então, o sistema semipresidencial, a gente pode imaginar, nossa, vai resultar aí, então, num governo mais frágil, né? Porque tem uma competição com o primeiro-ministro, mas, historicamente, não necessariamente. Né? E os exemplos, e principalmente, vêm da tradição francesa de uma administração pública muito forte. Aí é importante que explique isso também. Cada país tem a sua história, né, no processo de democratização e de construção e garantia de direitos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o judiciário ele tem uma força muito grande, mas você busca um equilíbrio entre os três poderes. Então, você tem momentos, você busca equilíbrio, o equilíbrio que a Constituição busca nem sempre resulta na realidade. Então, você tem momentos onde o judiciário se sobrepõe, momentos onde o executivo se sobrepõe, o que é uma tendência no sistema presidencial, porque é unipessoal. Quando o judiciário é pluripessoal, são vários juízes, o legislativo são vários legisladores, o executivo é um. Né? Então, acaba fortalecendo justamente por ser um, né? Poder pessoal, poder, e assim, enfim, né? A maior agilidade do poder pessoal, etc. A Inglaterra, por exemplo, o legislativo é o superpoder da Inglaterra. Né? Como nos sistemas diretoriais da Suíça, o legislativo é o superpoder. Né? Na Inglaterra, não é um sistema diretorial, é um sistema parlamentar. Né? Você tem um primeiro-ministro que governa com muita força, porque ele é ele é sempre o líder do partido majoritário no parlamento, e o parlamento é um parlamento que tem se mostrado bipartidário. É um revezamento desde a Primeira Guerra Mundial entre trabalhistas e conservadores. E antes era entre conservadores e liberais. De vez em quando os liberais ganham um pouquinho mais de força, mas se pegarem a história, né, parlamentar inglesa do século XIX e século XX, você vai ver século XIX liberal e conservador se revezando, século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial, trabalhistas e conservadores se revezando no poder. Então, ele acaba sendo bipartidário de fato. Embora existam vários partidos políticos, esses dois partidos políticos se afirmam, o que faz com que o primeiro-ministro tenha muita força. Mas, em contrapartida, o legislativo, o parlamento inglês é soberano. Nosso parlamento é soberano, o parlamento inglês é soberano. O que significa que uma decisão do parlamento, o primeiro-ministro, a rainha, ninguém pode se opor a uma decisão do parlamento. E o parlamento faz permanentemente a Constituição. Então, o parlamento é essa história inglesa. A história francesa tinha um judiciário de nobres. Então, o judiciário era vinculado à nobreza. A Revolução Francesa vem para tirar o absolutismo e a nobreza do poder, embora no início tenta fazer um acordo, depois você tem um período da restauração, mas a ideia é onde era o espaço revolucionário popular. Era na administração pública, né, dos cidadãos, né, e era no executivo. Então, na França, o executivo e a administração ficou vinculado a essa história revolucionária. Né? O judiciário é mais frágil na França, bem mais fraco, né? Porque tem essa vinculação histórica com a nobreza, é claro que não tem mais, mas você tem toda essa memória histórica. Né? E um legislativo que é forte também, mas um executivo que marca ali, olha, é o processo da Revolução Francesa, né, que vai acontecer ali nesse espaço. Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos culturais antes de fazer qualquer julgamento, né? Com relação. E é sempre um debate muito delicado, gente. Por quê? Você tem algumas classificações muito simplórias,
que eram feitas muito, principalmente da tradição, principalmente do direito norte-americano, que falava, isso gosto de classificar assim, estados democráticos, onde tem voto periódico, livre, secreto e economia de mercado. Isso nos Estados Unidos. Então, isso aqui é uma democracia. Né? Onde não tem voto secreto periódico, é uma ditadura ou um totalitarismo, caso do nazismo, do fascismo. Né? Ou então, você pode até ter voto secreto periódico, mas se você não tem economia de mercado, então não é democracia. E os Estados Unidos dividiu o mundo deles assim, desse jeito. As democracias liberais, né, e os socialistas, que nunca podiam ser democráticos, porque, embora tivessem voto secreto periódico, que acontece em Cuba, né, acontece na China também, tá? Mas você não tinha economia de mercado, então não pode ser uma democracia. Ou então é uma ditadura, onde não tem voto secreto periódico, ou então é um totalitarismo, né, a extrema direita ou a extrema esquerda com o Stalin. Essas classificações, gente, são muito pobres, né, empobrecedoras do debate. Né? A questão é muito mais profunda do que isso. E é uma questão riquíssima e muito legal a gente estudar. Né? Pastor, Novamente, diga, Rodrigo. interrompendo o senhor um minutinho, só me perdoe, mas tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar. No opúsculo que eu posso até mostrar aqui, que é um opúsculo que eu estou lendo, chama Constituição e os Valores da Nacionalidade, do jurista José Pedro Galvão de Souza. Ele faz uma análise dos tipos de Constituição e de ordenamentos jurídicos, né? Esse livro aqui, ó, vou só colocar aqui, é um opúsculo, é um livro pequenininho, muito fácil de ler, né? Aqui, ó. A Constituição. Que interessante! Os valores da nacionalidade. Você tem ele em PDF? Tem, que eu mandei para o senhor as obras dele em PDF, tem ele lá. Tá. Então vou olhar, legal. Eu não tive tempo de ler as coisas, porque esse final de semestre é uma loucura. Não, mas o que ele fala é que existem tipos de constituições que são ideológicas, ou seja, que são feitas ao sabor dos ventos, dos acontecimentos sociais e muito pouco pensadas, né? E as constituições históricas, que são feitas com base em uma tradição política histórica consolidada pelos séculos aí. Então ele fala que as constituições brasileiras, eles adotaram o constitucionalismo primeiro que era estrangeiro, né? O constitucionalismo francês, o constitucionalismo depois com a República norte-americana, e a gente excluía a tradição própria portuguesa, né, que tinham as câmaras municipais muito fortes, um direito do costume até relativamente forte. Então, a gente transportou um constitucionalismo que não era nosso e se tornou ideológico, e não, obviamente não sendo o constitucionalismo histórico e social. Então, por isso que ele faz a análise de que constituições que são estados que são mais estáveis, como, por exemplo, os Estados Unidos, baseado no direito inglês, que ele é caudatário, por causa desse direito histórico, né? Então, por essa razão, esses estados são mais estáveis, porque eles seguem as suas tradições que são seculares, né, de direito, né? Então, esses estados que adotam constituições ideológicas são perigosos, porque eles estão ao sabor do vento, né? Eles não têm uma certa concretude na realização do direito. Eles são totalmente mudados, alteráveis, né? Com as instabilidades sociais, né? Instabilidades políticas. Então, eu acho a análise dele muito, muito boa nesse sentido. É muito interessante isso, né? E a gente lembrar o debate que nós fizemos dessa relação entre Constituição e democracia, né? Como que cada sistema busca um equilíbrio entre Constituição, que é segurança, e democracia, que é transformação. Né? Então, se pegar o caso francês, por exemplo, a França teve 14 constituições. Né? Então, são constituições. E aí, então, você poderia dizer o quê? Olha, os ventos, né, democráticos, né, de transformação ideológica, etc., né, eles vão afetar, né, a segurança institucional, muitas vezes, na França. Depois de 14 constituições, né, é muita coisa disso desde 1791. Né? Só no período revolucionário você teve a Constituição de 1791, 93, 95, 99, 1804, 1816. Né? Então, você tem aí um monte de constituições que vão mostrando justamente essa luta, né, político-ideológica muito forte,
da cultura francesa. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, e é muito interessante a gente acompanhar a imprensa britânica, né, inglesa, e a imprensa francesa, né, as críticas que eles se fazem, as provocações, né, porque só, nossa, o francês é muito politizado, então tudo eles estão na rua, estão brigando, não sei o quê, parará. Então esses ventos, sim, né, políticos, ideológicos, mas que são, isso faz parte da democracia, né, mas isso também, enfim, a discussão é muito rica, não dá para a gente falar em poucas palavras, né, é um marco muito da cultura francesa, né, muito politizada, muito interessante. Eu morei lá um tempo, quando estava fazendo meu doutorado, né? É assim, mas a época que eu morei era bem melhor do que hoje. Também os tempos mudaram muito. Eu morei lá em 93, tem muito tempo. Estava fazendo meu doutorado e assim era muito rico. Qualquer lugar que você entrasse, banca de jornal, você encontrava um monte de livro, aquelas coleções de bolso baratinhas, né? Cada coleção de bolso sobre política, sobre sociologia, antropologia, história. Nossa, riquíssimo, é cultura, era muito. Você parava num café na esquina, os caras discutindo política do seu lado, né? Isso é muito da cultura francesa, da história francesa. E o inglês é mais pragmático, né? Então, o inglês critica isso, fala que vocês ficam discutindo, né? Eles vão fazendo a economia. Então, o inglês é uma perspectiva mais liberal, mais pragmática e muito histórica, né? Então, você tem também algo que é uma marca muito da cultura inglesa, né, que é o conservadorismo das instituições. Né? Isso influencia muito os Estados Unidos. Vamos lembrar que ajuda a explicar esses aspectos, né, essa relação entre democracia e Constituição, você deve buscar um equilíbrio, né, entre segurança e transformação. Se você deixar, né, a democracia, isso é a teoria do poder constituinte clássico, tá, gente? Não é teoria minha, não. Se deixar a democracia muito solta, você vai ter muita instabilidade, né? Porque aí toda discussão política permanente parará muita instabilidade. E se você deixar a Constituição muito forte, você vai ter menos mudança, né? Menos democracia. Então, você tem aí uma marca entre ingleses e franceses. Eu não estou querendo dizer aqui que um é melhor do que o outro, ou pior do que o outro, são culturas diferentes. A gente tem que também lidar com a ideia da diferença. Né? E culturas diferentes não dá para a gente copiar. Vamos copiar o modelo francês, é o que você disse aí, Rodrigo. A gente tem que parar de copiar. Né? A gente copiou o modelo francês em 1824, da Constituição Francesa de 1816. Depois a gente copiou o modelo norte-americano de 1787, na nossa Constituição de 1891. Né? Depois a gente copiou o modelo italiano, né, e um pouco alemão, e um pouco mexicano na Constituição de 1934. Tem que parar de copiar, né? E a gente tem que construir o nosso modelo, a nossa história. Essa é a grande diferença. Lembra que em sala de aula até falando, nossa, o que será? Obviamente também são vários fatores, né? Mas por que a China, na década de 1960, tinha uma economia que era menos da metade da economia brasileira e hoje a economia chinesa é 7 vezes a economia brasileira, em torno disso? Depois conferir esses dados também, sempre vale a pena conferir, porque os dados, né, flutuam, etc. Mas por quê? Eu acho que uma coisa, né, é a diferença é que a China não foi colonizada, ela foi invadida por todo mundo, no final do século XIX, século XX. Mas ela não viveu um processo de colonização. Ou seja, um aspecto a gente gostar da gente mesmo, né? A gente tem que gostar da nossa história, gostar da nossa música, gostar do nosso idioma, gostar da nossa bandeira, e não ficar desfilando com a bandeira dos outros aí. Essa é muita diferença. Um chinês jamais ia desfilar, né, com a bandeira norte-americana ao lado do presidente da China. Ele vai desfilar com a bandeira chinesa, e a história é chinesa. Né? E a gente precisa amar a nossa história, amar o nosso povo, amar os nossos valores e construir o nosso sistema. Aí a gente dispara. Enquanto a gente continuar copiando os outros e se ajoelhando diante dos outros, né, nós não vamos ser, né, o grande. Sim, sim. Para A ser. gente Né? tem que parar de copiar, né, professor? Parar de copiar. Nossa, chega. Vamos criar essa história. Para de ficar se ajoelhando para os Estados Unidos, ou qualquer um que seja, qualquer outro que seja, e construir nossa cara. A Thaís e a Luiz fazendo discurso nacionalista, mas. Não, não, mas tem que fazer mesmo, porque o Zé Pedro ele tem um outro livro, outro opúsculo, chamado Raízes Históricas da Crise Política Brasileira. Muito interessante, onde ele trata que o Brasil ele excluiu essa tradição política, ele tinha uma tradição política do direito português que tinha os municípios muito fortes, as câmaras municipais muito fortes,
né, os conselhos e tudo, excluiu-se tudo em nome de idealizações, de trazer ordenamentos jurídicos de outros países para o nosso, né, essa ideia de copiar o modelo político. Então isso foi um desastre, né, na visão dele, e eu também compactuo com isso, né. E até hoje, gente, até hoje, você pega um monte de juristas brasileiros, pessoas estudiosas, competentes, copiando o direito norte-americano, que não tem nada a ver com o nosso, ou copiando o direito alemão. Tem que parar de copiar, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa. E aí, então, acho que é importante lembrar isso, que ajuda a gente a entender esses processos, né? Essa relação entre instituições fortes e transformações democráticas, ou seja, constitucionalismo e democracia. Você busca um equilíbrio. Cada país vai ter o seu próprio equilíbrio, né? Então, uma coisa que marca muito a estabilidade norte-americana e inglesa é que eles tomam muito cuidado com as instituições. Mas vai ter nos dois países, por exemplo, né, um sistema bipartidário real. Ou seja, embora existam vários partidos políticos, dois partidos políticos se revezam no poder. Isso significa o quê? Você tem uma limitação às escolhas políticas ideológicas, né? Isso você falou aí, isso que o autor falou. Você tem uma limitação às escolhas políticas ideológicas, você limita ali, olha, vou ficar entre centro-esquerda e centro-direita, né? Entre conservadores e trabalhistas, entre liberais e conservadores. Ou nos Estados Unidos também, entre democratas e republicanos, né? Que são entre liberais, no conceito liberal norte-americano, né? E conservadores. Né? Então, você tem uma limitação das escolhas políticas e ideológicas. Você nunca viu nos Estados Unidos um governo socialista, né? Ou deputados parlamentares socialistas ou comunistas. Você tem uma escolha por instituições fortes, né? E o que limita as escolhas políticas. De outro lado, quando você escolhe, né, a opção por transformações democráticas e debate ideológico, né, político ideológico muito aberto, né, você traz mais estabilidade, mas, por outro lado, mais democracia, mais possibilidade de escolhas. Agora, o que eu estou fazendo aqui também, gente, é uma simplificação, né, teórica. Obviamente que cada país tem sua história, sua cultura, né, suas relações, seus processos de transformações, vão alternar processos de estabilidade com processos de instabilidade, né, e assim por diante. Bom, mas é isso, né? E está falando do debate democrático é riquíssimo porque envolve isso, envolve cultura, envolve história, né? Envolve limites à democracia, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Você não vai ter uma democracia efetiva sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão. Não vai ter uma democracia efetiva sem acesso à educação, sem a formação da sua população, né? Debate livre. E aí, enfim, são vários fatores que têm que ser levados em consideração, políticos, sociológicos, antropológicos, né? Culturais, econômicos, que vão apontar para a gente, né, a riqueza, né, de um sistema constitucional democrático em cada país. Eu sou muito favorável a esse estudo criterioso, cauteloso, histórico, né, em vez de simplesmente a gente chegar e falar ditadura, democracia. Não é assim. Todos os estados vão ter momentos, né, mais autoritários, mais democráticos, né, alguns mais, outros menos, claro. Pegar a história da Rússia é uma história complicada, porque a Rússia, né, ela sai do absolutismo, né, com o czar em 1917, cai numa revolução que inicialmente é radicalmente democrática, mas depois entra no totalitarismo stalinista. Né? Então, olha só, que talvez um país onde... Mas isso é história russa, a gente tem que estudar a história russa, entender a história russa. Hoje você tem um Vladimir Putin, que é todo poderoso, né? Então você tem alguns países mais marcadamente, mas a gente tem que entender as engrenagens daquele país também. Como é que o povo se relaciona com isso, enfim. A coisa é complexa, a gente não pode, né, simplificar demais, porque senão vai dar errado. A China, a gente precisa conhecer a China. A China, eu quero morar lá um ano, pelo menos, para entender como é que funciona lá, né, aquele país. Se tornou essa mega potência. Né, eu estava lendo agora um livro do David Harvey, que mostra que a China, gente, a China está construindo uma cidade para 130 milhões de pessoas. Cabe o Reino Unido e a França juntos.
Está construindo de uma vez só essa cidade, né? A China... É, Daniela. Mas é para conhecer. Eu sei que eu vou ficar, vou estranhar demais, né, a cultura, e a gente fica. Mas assim, só para saber qual é. Você conhece, Daniela? Você já esteve lá? Mas assim, eu quero conhecer. Assim, porque é um país que se tornou sem. Ah, depois conta pra gente como é que foi a sua experiência. Né? Quero muito saber. Olha lá, o Vitor já foi. Ah, você foi a trabalho. Ah, pois é, compartilha com a gente depois. Não precisa ser ao vivo aqui agora gravando, não, mas depois se você quiser compartilhar com a gente, eu tenho muito interesse de conhecer as experiências, né, pessoais e tudo. E eu tenho muita vontade de conhecer tudo, né? Saber qual é, né? Mas, enfim. Então é isso, né? Essas complexidades. E a gente vai ver que toda a sociedade tem elementos autoritários, às vezes em lugares diferentes, às vezes infiltrados dentro de instituições, às vezes em relações interpessoais, às vezes nas relações familiares, né? Olha, Daniela teve experiência negativa. Eu quero saber muito da sua experiência. Você conta para a gente. Né? Mas isso, ele levar em consideração essa complexidade e essa diversidade das relações que implicam em relações culturais, históricas, etc. etc. Bom, então, a gente tem que terminar isso. Hoje é a última aula, gente. Eu já estou com saudade de vocês, mas a gente tem que terminar essa correção aqui. Então, o sistema semipresidencial, nossa, nós demos volta, hein? Ele nasce justamente dessa necessidade de dar resposta aos graves problemas que aconteciam na França. Então você passa a ter como é que ele funciona. O povo escolhe os deputados e senadores, né? O povo escolhe, inicialmente o presidente era escolhido, né, pelos deputados, mas depois 1962, o presidente passa a ser escolhido pelo povo também, pelo voto direto. Antes, o presidente tinha um mandato de 7 anos, podendo ser reeleito quantas vezes quisesse. Nos Estados Unidos também era assim. Né? Roosevelt foi reeleito, se não me engano, foram 4 vezes. Né? Na quarta vez ele morre antes de assumir. Depois confere isso. Agora faltou aqui, não tenho certeza desse dado, não. Confiram aí, por favor. Mas Roosevelt foi eleito a primeira vez, ele assume em 33, né? Depois é reeleito, depois é reeleito, isso. E depois é reeleito de novo para um quarto mandato, mas aí ele falece. E depois disso, então, eles limitam a uma única reeleição dos Estados Unidos. Na França também era permitido reeleição indefinida, até que eles limitam a reeleição, né? E eram mandatos, nos Estados Unidos, 4 anos, na França, 7 anos. O Mitterrand, por exemplo, teve 2 mandatos de 7 anos, 14 anos de poder. Aí depois eles reduzem o mandato para 5 anos e permitem só uma reeleição. Então, esse sistema semipresidencial ele vai se adaptando, vai se transformando, né? Vai justamente trazendo essas discussões. Foi eleito 3 vezes. Tá? Então, foi o quê? Foi a primeira vez, ele assume 34? 33? 33. Né? Para 36, depois para 40, é isso. Depois para 44, quando ele morre. Isso. E aí ele ia para o quarto mandato, mas aí ele morre antes. Isso aí. Ele morre no finalzinho da guerra, né? Depois do final da guerra. Que até tem aquele encontro em Yalta, né? Onde está o Roosevelt, o Stalin, o Churchill. Roosevelt, Stalin, Churchill. De Gaulle também está naquele encontro? Acho que está. Né? Mas estava, acho que tem uma fotografia clássica lá que está o Roosevelt, o Stalin, o Churchill, né? As lideranças vitoriosas da Segunda Guerra Mundial que vão construir esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos lá. Então, no sistema semipresidencial, como é que ele começa a funcionar? Ele vai, como eu disse, o povo escolhe os legisladores, né? Deputados e senadores, o povo escolhe o presidente pelo voto direto, a partir de 1962, né? Com essas limitações depois. Só que o presidente é quem escolhe o primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro depende do apoio do parlamento. Então, aqui você tem uma relação de 3 instituições. A presidência da República, que escolhe, né, quem vai governar como presidente, que é o primeiro-ministro, os 2 governam juntos. Só que o primeiro-ministro pode ser derrubado pelo parlamento. Logo, se o parlamento for contrário ao presidente,
o presidente vai ter que negociar com o parlamento a escolha do primeiro-ministro. Então, aí é que vai ser a dinâmica do sistema semipresidencial. Olha, você tem, por exemplo, então, momentos onde você tem um presidencialismo de fato. O que seria? O presidente tem apoio do parlamento, o parlamento, então, deixa o presidente escolher o primeiro-ministro que ele quiser. Esse primeiro-ministro vai governar seguindo o que o presidente diz, porque é o homem de confiança do presidente. Então, você tem um presidencialismo de fato. Segunda hipótese, né, presidente e primeiro-ministro têm apoio do parlamento. Aí você tem efetivamente um governo bicéfalo. Mas isso implica que o parlamento, presidente eleito e primeiro-ministro sejam ou do mesmo partido ou pelo menos da mesma coligação, né, da mesma linha ideológica. E a terceira hipótese, que é o chamado de coabitação, governos de coabitação. Nos governos de coabitação, você tem, então, o parlamento, por exemplo, o parlamento de esquerda e o presidente de direita. Quando o presidente vai escolher o seu primeiro-ministro, ele tem que ouvir o parlamento. E, obviamente, ele vai ter que escolher um primeiro-ministro de esquerda, mas alguém que negocie com ele. Ou vice-versa. Você lembra quando teve o Mitterrand era socialista, né? O parlamento passou a ser majoritariamente de direita, aí o Mitterrand, de esquerda, teve que negociar com o parlamento para escolher um primeiro-ministro de direita, e ele governou junto com o Chirac, que era um conservador ao lado de um socialista. E a França foi muito bem obrigada, porque tinha responsabilidade política, projeto político, né, respeitando os interesses nacionais, onde você teve um governo de direita e de esquerda, com duas personalidades fortes, né, que eram Mitterrand e o Chirac, mas que foram capazes de governar conjuntamente, né, a França nesse período de coabitação. E, finalmente, então, chegamos ao sistema diretorial. O sistema diretorial, ele é o mais complexo. Ele é o mais coletivista deles. Ele é um sistema criado na França revolucionária, 1793. Você teve na França depois o governo do diretório, mas que foi um governo que teve, mas, enfim, a França está uma ebulição, né? Década de 1790 na França é uma ebulição política, né? Conflitos, sai poder, entra poder, cai poder, vem Constituição, sai Constituição, enfim, é uma revolução francesa, é uma revolução moderna, né? E que vai influenciar o mundo inteiro a partir daquele momento, a partir de 1789. A França cria esse sistema diretorial, Napoleão ele se torna rapidamente general, né, durante o período da Revolução Francesa, né, de caporal, né, a general. Tem um livro chamado O Pequeno Caporal, que ele era Bonaparte, né, italiano, ele nasceu na Córcega, né, mas a Córcega era francesa, se tornou francesa, né? E aí, mais os cursos, é uma cultura mista ali do Mediterrâneo, influência, né, não são italianos nem franceses, mas você tem influência ali do idioma italiano, do francês, como se pegar a Catalunha, né, que tem o catalão, é uma mistura de português, espanhol, francês, italiano, está ali na mistura ali do Mediterrâneo, onde passam as culturas e o comércio, etc. Napoleão, o curso, né, depois, né, vai mudar seu nome para Bonaparte, né, afrancesou o nome, que era Bonaparte. E o Napoleão vira general. Mas antes de virar general, ele vai participar de uma missão militar, né, uma invasão militar, na verdade, na Suíça. E leva para a Suíça, né, ocupada pelos franceses, o sistema diretorial que os suíços mantêm até hoje. A Suíça tem uma das democracias mais estáveis do mundo. São quase 800 anos de democracia republicana. Né? Os suíços, há 800 anos atrás, botaram os nobres para correr, né? Botaram o absolutismo para correr e criaram uma confederação de cidades livres. Olha que coisa bonita. Né? E essa é a origem da Suíça, a Confederação Helvética. Hoje a Suíça, embora o nome ainda seja Confederação Helvética, é uma marca de fantasia, vocês vão ver nos carros na Europa CH, né, que quer dizer Confederação Helvética, né, ela tem no nome, uma marca de fantasia, né, o nome é Confederação, mas ela é uma federação desde 1848. Né, e essa federação, chamada Confederação Helvética, né, ou Suíça, ela vai ser governada dentro de um sistema que é muito plural, muito coletivo, né, portanto, tendencialmente muito democrático, né, que foi implantado
E aí são as incoerências e as contradições, né? Pelo Napoleão, na França ocupada pelos franceses. E aí, mas eu tinha aquele todo ideário, revolucionário, república, democracia, e aí você chegava e implantava o negócio, né, violentamente, né? Tem um filme interessante que vale a pena assistir, que é o Sob a Sombra de Goya, né, que mostra, tem uma cena muito interessante. Os franceses invadem a Espanha, né, no período revolucionário, e aí chega um francês a cavalo, a bandeira francesa, e coloca lá os ideais, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, e fala, ó, quem não obedecer é tiro, e é pau. Né? São as contradições radicais, né, da vida e da humanidade. Levar direitos humanos na marra, né, com a força das armas. Bom, esse sistema diretorial, né, ele vai, então, existir até hoje na Suíça. E ele vai existir, ele vai ser muito adotado no pós-Segunda Guerra Mundial pelos estados constitucionais socialistas. Aí, veja bem, são conceitos que autores clássicos, principalmente os autores franceses, né, então, foram os livros que eu estudei muito direito constitucional, eu estudei muito direito constitucional pelos autores franceses. O professor José Alfredo Baracho, né, que foi meu mestre, meu orientador de mestrado, doutorado, né, ele me passava, ele tinha uma coleção de livros, né, da tradição do direito constitucional francês, e aí eu fui muito seguindo essa tradição, depois fui estudar na França muito direito constitucional francês, que era a ideia de droit constitutionnel et science politique. Eles tinham uma classificação, que era uma classificação menos, vamos dizer assim, menos ideológica. Se hoje em dia você falar, né, que Cuba é democrático, as pessoas vão bater em mim, né? Só que eu vou falar, Cuba é democrático. Eu conheço o sistema cubano, já dei aula 4 vezes lá, já fui 4 vezes lá, vi funcionar, vi as eleições, levei meus filhos para ver as eleições cubanas, né? Então, mas é o problema que a gente entra dentro de um embate ideológico que não permite a gente ver as coisas direito. Ela é democrática, mas tem vários aspectos autoritários, né? Como os Estados Unidos, né? É democrático, instituições sólidas, mas tem vários aspectos democráticos. Por exemplo, tem a segunda polícia mais violenta, né? Que é a polícia norte-americana, a primeira do Brasil, né? O Brasil vai se democratizando, mas tem aspectos autoritários, né? Tem a polícia mais violenta do mundo, né? Então, é isso que eu estava falando, as coisas são complexas. Cuba, por exemplo, não tem uma polícia violenta. Ninguém tem medo da polícia em Cuba. Aí você nem vê polícia. Olha que interessante. Bom, eu estou falando isso aqui, mas não quero assustá-los, não, que eu sei, né, vocês são jovens, vocês nasceram dentro dessa guerra ideológica, né, e aí já começam a olhar de nariz torto para mim, por favor, não façam isso, mas eu estou falando, as coisas são complexas. Eu estou falando de experiência própria, né, de onde você vê vários elementos democráticos mesclados com elementos autoritários, mesclados com o CQ, parará, que vão resultar na complexidade das sociedades. Cuba é um sistema diretorial, né? Em outro sistema diretorial, Daniela, é a China, mas a China, eu não posso falar dela porque eu não conheço, eu nunca estive lá, né? Não, a gente não tem livros disponíveis aqui, né, sobre o direito constitucional chinês, sobre o sistema de governo chinês. Então, se eu ousasse falar assim, sobre a China só pelo que eu conheço pela imprensa, eu ia falar tudo errado para vocês. Então, eu prefiro não falar sobre a China, prefiro ir lá estudar, né? Aí passar o aperto, assim, mas né? Mas, assim, conhecer, eu quero conhecer as coisas, quero conhecer, e as coisas boas, as coisas ruins, as coisas mais ou menos, etc. Né? Pois é. Não, mas diz que hoje lá, Daniela, não tem essas coisas, essas redes de alimentação internacionais, não tem? Eu acho que. Ou não tem? Vamos lá, a Maria Eduarda está rindo. Eu acho que tem nas grandes cidades, né? Xangai, Pequim. Ah, tá. Não, por exemplo, eu não vou comer carne de cachorro, né? Não, porque eu respeito. Se bem que na Itália, eu comi carne de cavalo, churrasco de carne de cavalo. No sul da Itália, eles comem carne de cavalo. Eu fui na casa de um professor queridíssimo, amigo meu, em Lecce, né, no Salto, ali na Puglia, no Salto da Bota da Itália, e tinha churrasco de carne de cavalo. Ah, não, carne humana aí não, Deus me livre. Aí eu, aí eu desmaio. É, bom, mas vamos terminar isso aqui. Mas eu quero ouvir sua. Então, no sistema diretorial,
ele se expandiu muito no mundo socialista, no constitucionalismo socialista, né? Não nas ditaduras socialistas, nem no totalitarismo. Assim como você tem ditaduras de direita, totalitarismo de direita e estados constitucionais, né, liberais, você tem estados constitucionais socialistas, ditaduras de esquerda e totalitarismo de esquerda. Então você tem, assim, para todos os gostos, né? Você tem democracias socialistas, democracias populares, democracias liberais, né? E você tem também regimes autoritários dos dois lados e totalitários dos dois lados. Hitler e Mussolini de um, né? Stalin de outro. Então aí, né, nunca... Daniela, você experimentou carne humana? Não, né? Gente, você experimentou! Ah, não. Não. Bom, então, esse sistema diretorial, como é que funciona? Eu vou mostrar aqui a engrenagem, e aí você tem que entrar dentro de cada país desse para ver como é que funciona lá. Porque outra coisa que é importante mencionar, né? Uma coisa são, a gente já comentou isso na nossa aula, né? Uma coisa são essas estruturas legais, normativas, constitucionais. Outra coisa é como que essa estrutura constitucional, normativa, institucional funciona em cada país. Então, a existência de um sistema de governo que visa servir a democracia não significa que o país é democrático. E não significa, inclusive, o grau de democracia. Então, você pode ter um sistema de governo extremamente sofisticado, mas a realidade social, política, econômica, cultural, o jogo político, a corrupção, pode atrapalhar tudo, entendeu? Então, quer dizer, você pega essa estrutura constitucional, normativa, institucional, né, que a gente estuda, e aí você vai preencher essa estrutura de história, de pessoas, de poderes, de relações de poderes, de realidades sociais, culturais, ideológicas, culturais, as mais diversas. E aí esse sistema vai funcionar com essas pessoas dentro dele. Então, a existência de um sistema sofisticado, bonito, não quer dizer que ele funcione plenamente. E, obviamente, todos os lugares têm seus problemas. Todos os lugares têm suas distorções, né? Então, em medidas diferentes, é claro, etc. Bom, o sistema diretorial, então, o povo escolhe os deputados escolhem um diretório, que é um órgão coletivo que vai governar, né, que vai governar o país, né, e um judiciário autônomo. Tá? Então, dos dois sistemas que eu conheci, porque vivi lá, né, fui estudar com a bolsa de estudos, né, e até pouco tempo atrás a gente assistia um bolsa de estudos para ir para esses países, acessível para todo mundo. Infelizmente, gente, agora acabou tudo. Mas nós vamos voltar a ser, né, organizados, a ter saúde, educação para todo mundo, a ter bolsas de estudos para todo mundo, etc. Mas eu fui com bolsas lá atrás, né, estudei, morei um tempo na Suíça, estudei o sistema suíço, vi o sistema suíço funcionar, e, como eu disse, fui 4 vezes, né, e vi o sistema cubano funcionar, e depois lecionei na graduação, fiz palestras e lecionei no mestrado e no doutorado, né, na área de filosofia política, né, economia política e teoria do Estado. E eu vi os dois sistemas funcionarem. Como é que funciona? O suíço é uma democracia pluripartidária estável. Ou seja, desde o início do século XX, desde a Primeira Guerra Mundial, que os mesmos partidos políticos estão no poder. Que são o quê? Você tem um partido de centro-direita, que são os democrata-cristãos. Um partido de centro-esquerda, que são os socialistas. E 2 partidos centristas, radicais. Centro-radical, que é o partido agrário, tradicional das pequenas cidades. Você tem cidades pequenininhas, com 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, né? Que tem uma democracia direta, as pessoas se reúnem na praça pública para discutir os problemas, etc. Né? E o partido chamado Partido Radical, que também é de centro. Né? E aí, então, eles procuram um equilíbrio, porque a Suíça tem 4 idiomas. Né? O majoritário é alemão, mais cerca de 60% da população, depois vem o francês, depois vem o italiano, depois vem o romanche, que é uma língua falada por poucas pessoas e de origem latina também. E aí, então, você tem uma democracia que visa contemplar isso. São 7 governantes eleitos pelos deputados, que são eleitos pelo povo, e esses 7 governantes representam esse equilíbrio, ou seja, esse consenso plural suíço. Esse consenso seria, então,
um consenso linguístico, né, dos 7 governantes. Né? Isso vem mudando muito no século XXI, tá, gente? Então, isso vai muito até o final do século XX, esses consensos, que é só uma ilustração que eu faço aqui, para a gente ver a riqueza, né, das formas democráticas pelo mundo afora. Né? Então, você tinha um consenso linguístico onde, dos 7 governantes, 2 tinham que falar alemão, 2 de origem de língua alemã, né? De origem alemã, 2 de origem de língua francesa. Não, mentira, está errado isso que eu acabei de falar. Na verdade, você tem primeiro o consenso político e depois o consenso linguístico. O consenso linguístico são 4 de língua alemã, 2 de língua francesa e 1 de língua italiana, que é de acordo com a população. Tá? Na maior parte da população, mais de 60% são alemães. Então, você tem 4 governantes de língua alemã. Depois vem os franceses, 2 governantes de língua francesa. Depois vem os italianos, que você tem um governante de língua italiana. Os românticos não fazem parte desse acordão, é uma minoria, são alguns milhares, né, de dezenas de milhares, né, que falam romântico, que moram nas montanhas, aquelas casinhas bonitinhas, etc., uma vaquinha do lado de fora. Né? Depois você tem, do consenso linguístico, você tem um consenso político, que é também entre os 4 partidos políticos. Aí sim, você tem sempre 2 socialistas, 2 democratas cristãos, né, 2 radicais de centro e 1 agrário, que é de acordo com a distribuição da população. Então, aí você vai ver, por exemplo, os 2 socialistas, né, um é de língua alemã e um é de língua francesa. Isso. Né? Os 2 democratas cristãos, um é de língua italiana e o outro de língua francesa. Os 2 radicais são 2 alemães. E os 2 agrários, e um agrário é um alemão. Tá? Então, você tem a divisão. E tem uma divisão religiosa, que hoje não existe mais, mas existia até o final do século XX. Onde, então, os alemães, são 3 alemães. Né? Os alemães, eu tenho que escrever, porque senão eu misturo tudo. Os alemães, né, são protestantes. E os franceses e italianos são católicos. Né? Pois é, os radicais são alemães. Exatamente. Né? E os alemães são sempre protestantes, né? E os católicos são italianos e franceses. E então você tinha um governo dividido, né, entre ideologias políticas, entre religiões e entre idiomas. Né? Isso, hoje em dia, está mudando muito. Né? Então, aquela divisão em religião, ela não existe mais no diretório. Né? Mas eles procuram ainda, né, contemplar um equilíbrio linguístico, né, e o equilíbrio político, partidário, ideológico. Sendo, gente, que se pensar nesses partidos políticos, na Europa, centro da Europa, norte da Europa, né, há um consenso que é básico. Né? Seja direita, seja esquerda, seja centro, todo mundo, né, todo suíço, todo alemão, tem que comer, tem que ter saúde, tem que ter educação, né? Tem que ter moradia, né? Tem que ter a possibilidade de ser feliz. Isso é o básico. Você não vai discutir isso. Você discutir se a pessoa vai comer ou não vai comer, se a pessoa vai ter saúde ou não vai ter saúde, se a pessoa vai ter educação ou não vai ter educação, se a pessoa vai ter moradia ou não vai ter moradia, se a pessoa vai aposentar ou não vai aposentar, isso não é algo que se discuta em nenhuma sociedade séria. Todo mundo tem que ter isso. Isso é o patamar mínimo. Aí o resto a gente vai discutir. Aí a gente vai discutir se como é que vai ser assim a legislação de trânsito, como é que vai ser a legislação de acular, etc. Como é que vai ser a gestão da cidade, como é que vai ser a gestão da saúde. Agora, o mínimo, né, não se discute. Isso que a gente está discutindo aqui no Brasil, vai aposentar, não vai aposentar, gente, isso não existe. Tem que aposentar. Vai ter acesso à saúde, vai ter acesso à saúde. Não existe. Tem que ter acesso à saúde. Né? Isso é o básico. Seja direita ou seja esquerda. Ou centro. Né? E isso é o básico que a gente vai encontrar nessa democracia consensual, que é a democracia suíça. Né? Pluripartidária, um consenso pluripartidário. Né? E exatamente, você não discute. A pessoa vai ter saúde, educação, moradia, trabalho, né? Liberdade, você não se discute, pelo amor de Deus. Né?
Agora, o resto a gente vai discutir. Como é que a gente vai gerir isso, né, de forma mais... Mas, assim, o básico ali tem que ser assegurado para todo mundo, né? Então, e aí comento o outro sistema que eu conheço de perto, que é o sistema cubano, que já é o que eles chamam, os franceses chamam, que os franceses eles têm uma menor parcialidade, né? Eles são menos parciais. Então, eles trabalham as chamadas democracias socialistas e democracias liberais, democracias populares e democracias conservadoras. Então, no campo das democracias socialistas, você tem um sistema diretorial que funciona como? Você elege o deputado, o sistema cubano. A cada 2 anos, a população elege o deputado com mandato de 2 anos. Uma coisa que é muito curiosa, isso eu vi funcionando. Eu vi as reuniões dos bairros, né? Geralmente, todo mundo é deputado, porque o deputado não ganha, o político não ganha para fazer política. Então, ele continua trabalhando normalmente. E ele vai se reunir à noite no parlamento. Então, é uma honra ser político, né? É uma tarefa, né, que aumenta o seu trabalho, e daí as pessoas cansam. Então, agora o fulano lá no bairro foi deputado, agora eles vão escolher o outro fulano, porque esse fulano precisa voltar para o trabalho dele sem cansar tanto, porque ele continuou trabalhando, né? Ele não tem salário como deputado, então ele precisa trabalhar para ter salário, se reúne à noite. Aí fala, agora é sua vez, meu amigo, agora é sua vez de ajudar o país. Aí vai. Então, você pega assim numa comunidade, participei de algumas reuniões em bairros, né, de comunidades de bairro, né, todo mundo já foi deputado, eu já fui deputado, já fui deputado, agora ela ali que vai ser agora a candidata do bairro a deputada, né? Então, você tem os bairros, fazem listas de moradores e indicam um morador, que geralmente é aquele morador, as indicações caem sempre para aquela pessoa que é mais dinâmica. E quando a gente mora, quem mora, né, a gente mora aqui nos bairros, né, que tem comunidades, associações de bairros, sempre tem aquele sujeito mais dedicado, que se preocupa mais. Se faltou um médico do posto de saúde, ele vai lá, reclama, etc. Então, a indicação, em geral, cai sobre essas pessoas, né? Então, você tem uma lista que cada bairro, cada distrito, né, em Cuba, faz a sua lista e indica o seu candidato. E a partir desses candidatos, a população vota para escolher os deputados, de 2 em 2 anos. E os deputados escolhem o diretório, que é o executivo, é quem governa o país, que é feito por 35 membros. E esses 35 membros escolhem um coordenador dos trabalhos do diretório, que seria mais ou menos um chefe de Estado. Que era o Fidel Castro, depois virou o Raul Castro, e agora eu não lembro o nome dele, né, que foi eleito recentemente. Mas veja bem, ele é uma espécie, esse era um chefe de Estado, seria mais ou menos como o rei da Espanha, né? O rei da Espanha, ele é chefe das Forças Armadas, ele não governa, mas ele tem muito poder, ele é chefe das Forças Armadas, ele é chefe de Estado da Espanha, quem governa é o primeiro-ministro. Na Inglaterra, né, a rainha da Inglaterra é chefe das Forças Armadas, ela é vitalícia, agora quem governa é o primeiro-ministro. Em Cuba é assim, você tem um chefe de Estado, né, que é escolhido pelo diretório, e foi durante anos, anos, anos o Fidel Castro, depois foi o Raul Castro, e agora tem esse outro, eles mudaram recentemente a Constituição, então agora esse chefe já não pode ficar anos, anos a fio, né, como se fosse um monarca, mas vai trocando. Mas ele é o chefe do diretório. Todas as decisões são decisões, e sempre foram, decisões colegiadas, né, dos 35 membros que são eleitos pelos deputados, que são eleitos pela população. E assim você tem um funcionamento do sistema diretorial cubano. Bom, gente, aí então ficam essas explicações, né, essas reflexões, com uma grande satisfação, né, conviver com vocês esse semestre. Uma pena que, né, mais da metade da convivência tenha sido pela internet, mas a gente teve a sorte de ter pelo menos quase 2 meses de aula presencial, né? Que é bom a gente ver as pessoas, conviver com as pessoas, olhar para as pessoas, né? Conversar, mas assim, foi muito boa a convivência. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todos vocês pela convivência. Estamos aí, né? Tuas ordens para esclarecer, né, qualquer dúvida, para a gente continuar também a nossa conversa, né, os nossos estudos, as nossas reflexões, né, e que isso possa resultar aí, né, quando vocês assumirem as suas funções aí, depois de formarem direito e tudo, as mais diversas funções, com certeza vocês vão ajudar a transformar esse país num grande país. Não é isso? Muito obrigado a vocês, tudo de bom. Grande abraço. Grande abraço. Eduardo, Daniela, Iago, Rodrigo, todos vocês.
You are currently the only person in this conference.